Ações de Neemias. Eu sou Elcio Macedo e esse é o canal Saldo Extra da lição da Escola Sabatina. E aí, gente, animados para mais um estudo da palavra? Deus te abençoe nesse momento que você reserva aí para esse fim, para esse propósito. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e participar com a gente nessa corrente do bem de transmissão da mensagem da salvação. Bem, nós vimos ao decorrer desse estudo que estamos falando sobre as explorações, né? E vamos ver hoje então a ação de Neemias nesse contexto, né? O assunto de hoje é o empréstimo de judeus ricos aos judeus pobres, com juros. A lei dizia que se poderia emprestar dinheiro aos patrícios, mas sem juros. Eles emprestavam dinheiro de modo legal, nas leis não judaicas, a juro bem baixo. Mas devemos lembrar 3 coisas sobre essa questão. Não havia inflação naqueles dias, logo, o juro mesmo baixo ele era real. Aqueles que pediam emprestado não o faziam para investir, mas para os alimentar, para pagar outros empréstimos ou para pagar os impostos do rei. Ou seja, para tais pessoas emprestar só piora a situação, né, da família. E muitas dessas pessoas que pediam emprestados, elas faziam além do limite da normalidade, né? Já tinham perdido tudo, suas terras, suas casas, seus filhos, se tornaram escravos dos patrícios ricos. E essas pessoas estavam desesperadas por alimento, estavam passando fome, né? Estavam falidos, sem capital. A situação futura dessa gente seria a morte, para parar de sofrer. E essas pessoas participavam da reconstrução do muro da cidade, trabalhando, empunhando armas, mais do que os ricos. Eles não só perderam tudo, como eles arriscaram tudo e deram proteção a todos na cidade. Seria justo que vivessem nessa condição? Neemias não sabia dessa situação. Quando já passava muito do suportável, as pessoas resolveram reclamar para Neemias. Ele levou um susto, óbvio, até porque ele mesmo havia emprestado dinheiro e trigo nessas mesmas condições, mas não sabia que eram tantos que estavam nessa miséria e que a situação estava tão deplorável assim. Provavelmente, a quem ele emprestara não tinha chegado a tanta desgraça, mas foi bom que ele também participasse dos credores. Por isso, ao ele mesmo perdoar as dívidas, lhe deu credibilidade para pedir que os demais também fizessem igual a ele. Ele tomou a frente do caso. Esses empréstimos não resolveram a situação dos endividados, na realidade. Pioraram a situação. Para o futuro, a condição de miséria dos endividados levaria a nação em reconstrução à falência econômica, ou no mínimo a sérias dificuldades. Uma nação cresce com mão de obra forte, bem nutrida e feliz. Não se consegue pessoas assim passando fome, tendo seus filhos escravizados. Nem essas pessoas, nem seus filhos têm futuro promissor, a não ser serem explorados. Mas a situação assim ia enfraquecer, né, todo um contexto. Essas pessoas, sendo muitas psicologicamente deprimidas, economicamente falidas e sem capacidade financeira, como que ia conseguir sobreviver? Como que ia ser a economia da nação? Já ia começar falida. Então, Neemias viu o que se passava, viu que eram muitos os falidos e explorados, né? Pior, ele viu que estavam sendo pressionados para a miséria pelos seus próprios, né, irmãos. E ele mesmo havia feito empréstimo. Quando todo mundo faz algo errado, passa a parecer normal e correto, né? Isso é muito complicado, né? A gente vai pela aquela questão às vezes cultural, e às vezes a gente está furtando, roubando, extorquindo, achando que é cultural e na verdade estamos fazendo coisas erradas. Neemias tomou uma atitude. Ele reuniu todos os judeus em assembleia e deixou claro que a exploração era nociva, não era para se admitir, e que Deus os rejeitaria se assim continuasse. Como assim, né, escravizar os irmãos de sangue? O que justifica esses irmãos levarem outros à miséria?
Então Deus não concordaria com isso, né? Eles estavam se tornando, tanto quanto os babilônios, tanto quanto os medo-persas, estavam se tornando igual às outras nações. Os judeus haviam comprado irmãos escravizados por pagãos para libertá-los, e agora eles mesmos estavam escravizando seus irmãos. Como justificar isso? Que futuro isso lhes ofereceria? Percebe? Miseráveis atraem doenças porque não conseguem boa qualidade de vida e contribuem para a nação para cada vez ficarem pior, com raiva, fracos, como uma comunidade de miseráveis. E como isso vai se desenvolver? Não vai, só vai piorar. E é isso que Satanás quer. Vendo que o muro estava se completando, ou que já estava completo, atacou para o outro lado. Ele criou inimigos internos. Coisas que ele sempre faz hoje, né? No joio e no trigo, por exemplo, dentro da igreja. Um explorando o outro, né? Foi a estratégia de ele utilizar para tirar o foco da reconstrução da cidade, do templo e dos muros. Isso enfraqueceria eles espiritualmente, né? Mas Neemias teve discernimento a perceber a gravidade da situação. O colapso viria logo à frente, e em vez de continuar reconstruindo a nação, a destruiriam por ganância de ganhar um pouco mais no curto prazo, por meio de exploração de seus próprios irmãos. Aprendemos com Neemias para mudar de situação. Deus te abençoe.